Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar do primeiro episódio da 5ª temporada de Doupo. E antes que você me pergunte, você pode assistir no site animesfalse.com. Lá já tem 11 episódios legendados. Na verdade, eu nem sabia que eles iam legendar e quando eu vi eu fiquei surpreso. Outra coisa também é que eu estou pensando em comentar alguns episódios recentes de Sword Star, porque sinceramente teve alguns episódios que foi muito bom e talvez mereça que eu comente de alguns deles. Mas eu vou ver se eu faço isso, mas não hoje. E antes de mais nada, eu não posso prometer que vou comentar todos os episódios. Eu vou comentar só aqueles que eu achar mais interessante e que realmente for muito bom. Esse aqui, como é o primeiro episódio, eu tinha que comentar e dar a minha opinião sobre o que eu achei. Então vamos lá. O episódio começa logo com o Xiao Yan fugindo de uma serpente de fogo, enquanto estava sendo construído um escudo em volta para prender essa serpente. E nesse momento mostra lá o Xiao Yan todo ferido, todo machucado, com o rosto queimado. E nesse momento eu pensei que podia ter acontecido duas coisas. Primeira, ou ele se queimou por causa dessa serpente, ou então ele pode ter se queimado por causa da Lotus que ele usou na serpente, só que como ele estava muito perto, a explosão acabou pegando ele. Isso aí eu lembro porque aconteceu lá no especial do Acordo de 3 anos, que eu não sei se foi contra o Yunsha ou com o Ancião, onde ele usou a Lotus de fogo e acabou pegando ele também, e ele ficou com esse mesmo rosto aí queimado. Então pode ter sido por causa da Lotus. E se realmente foi a Lotus que causou isso aí nele, então dá pra ver que essa serpente é forte, porque resistiu a Lotus do Xiao Yan e atualmente essa técnica dele é a mais forte que a gente conhece atualmente. E bem, depois mostra outros personagens novos que a gente vai conhecer e que parece que são os amigos do Xiao Yan nessa academia aí. E aí quando ele estava fugindo, a serpente acaba jogando uma bola de fogo, onde acaba acertando ele, e ele começa a cair bem em direção à boca dela. E aí ele começa a falar que nunca pensou que ia morrer desse jeito, parece que ele vai morrer. E ele fala uma frase muito importante, que tudo isso aí que está acontecendo foi porque ele não poderia matar o Han Feng, que provavelmente é um personagem que a gente vai conhecer e vai aparecer nessa temporada. Mas quando ele falou isso aí, eu pensei, olha, esse Han Feng só pode ser essa serpente de fogo, eu acho que é. Pode ser esse Han Feng, como eu falei, mas também pode não ser, pode ser só uma cobra, uma serpente normal. Aí termina essa cena, começa a abertura e depois pula para o começo do episódio contando normal, de onde tinha parado a temporada passada. Então esse começo aí foi aquela pegada de mostrar o futuro só para deixar a gente apreensivo, ansioso para ver. E começar a contar a história bem do comecinho até chegar nessa cena aí. Mas é aquela coisa, né? O Xiao Yan com certeza não vai morrer porque ele é o protagonista e esse Don Juan aqui não é a Kami ga Kill. Então, com certeza, essa cena aí, onde mostra ele caindo, que parece que ele vai morrer, com certeza ele não vai morrer. Mas bem, quando começa o episódio mesmo, já mostra aquela garota lá que é amiga do Xiao Yan, que a gente conhece desde a primeira temporada, conversando com um cara, aquele cara das sombras, que ela tinha mandado para proteger o Xiao Yan. Ela então comenta depois que está disposta a esperar o Xiao Yan até ele ficar mais forte. Só que aí esse cara da sombra comenta mentalmente que é melhor o Xiao Yan se apressar, porque mesmo que ela esteja disposta, ele e ela enfrentarão muitas dificuldades se ele demorar, porque ela é uma garota muito bonita, é uma garota muito talentosa e uma garota que tem muito poder. Então, com certeza, tem muitos caras que estão afim dela. E se o Xiao Yan demorar, alguém vai passar na frente dele. Tanto que eu falei que tem muitos caras afim dela, que quando ela estava descendo a montanha, logo aparece um cara que vai tentar falar com ela, só que ela fala que está ocupada, não dá bola para ele, ele já fica com raiva, e logo após aparece a professora Huan Lin, e nesse momento eu fiquei pensando, quem é essa personagem, já que na primeira temporada todo mundo tinha um visual completamente diferente, só que aí, quando ela falou da licença de 2 anos, foi então que eu me lembrei
que essa personagem aí era aquela mulher da primeira temporada dos últimos episódios, que o Shao Yan enfrentou e tinha feito um acordo. Se ele resistisse a 20 golpes dela, ela ia convidar ele para entrar na academia dela. E ele consegue, só que aí ele fala que tinha um acordo que ele fez, uma luta que ele ia ter dentro de 2 anos e que ele não ia poder ir e ele tinha que treinar. Aí ela falou, tudo bem, então eu vou te dar 2 anos de licença. Aí sim que foi que eu me lembrei. Então, se você ainda não tá se lembrando de quem é essa personagem e essa mulher da primeira temporada, então agora você já sabe. É aquela mulher que o Shao Yan enfrentou nos episódios finais. Então, enquanto essas duas estavam falando sobre o Shao Yan, aquele cara que estava atrás delas estava só se roendo de raiva porque ele via a importância que ele tinha na academia, principalmente da garota que ele estava afim e a importância, o privilégio que a professora deu por Shao Yan, 2 anos de licença, hein? Então, nesse momento ele fica com raiva e fala, eu quero ver se esse tal Shao Yan é tão bom assim. E olha, com certeza, se esse cara aí lutar com o nosso protagonista, ele vai levar uma surra, porque agora o Shao Yan está muito mais forte. Porque se fosse antes dele lutar com a Nala Yan, aí sim ele podia ganhar do protagonista, mas agora ele não ganha não. Aí logo após essa cena mostra o Shao Yan voando sobre o deserto, e nesse momento o professor dele fala para ele esconder as suas asas, porque essas asas, ela é um item muito raro, e se alguém visse ele voando com elas, com certeza alguém ia atacar ele, matar ele só para conseguir elas. Então ele esconde as suas asas, começa a caminhar, e quando ele ia entrar na tal vila, um cara aparece falando que ele tinha que pagar uma taxa. Então, sem ele discordar, ele pega o dinheiro e paga. Quando ele acaba entrando na vila, ele comenta que ele tem que comprar um novo mapa, já que aquele mapa que o Raibondon deu para ele não tinha informações sobre aquela região que ele estava, a grande planície da região negra. Então ele saiu procurando por todos os lados para ver se achava algum comerciante que tinha algum mapa para vender para ele, só que ele não achou. Só que aí ele tem o azar de ver um mercador sendo assaltado por vários bandidos, e nesse momento ele pensa, vou dar o fora daqui. Até o professor fala, dá no pé porque depois vai sobrar para você. Mas como ele tem azar, como eu, os caras vê ele e pensam, onde é que você vai? Aí eles pensam que vão conseguir roubar o nosso protagonista, só que você já sabe, né? O Shao Yan acaba dando uma surra em todo mundo e acaba salvando o mercador, mesmo essa não sendo a intenção dele. E aí o mercador, o cara lá, tenta falar, deixa eu te agradecer, vem comigo, você precisa de ajuda. Aqui a tal cidade Marca Negra tem realizado grandes leilões. Também nessa região aqui acontecem tempestades negras que são bem comuns, então você precisa ter alguém que te possa orientar, já que você é novo aqui e não conhece nada na região. Então o professor do Shao Yan fala, aceita, porque ele parece ser um mercador, um comerciante comum. Então provavelmente ele não vai fazer mal nenhum. Então ele aceita, e quando ele estava dentro da carruagem, esse tal mercador, esse comerciante, acaba mostrando o mapa para ele, e mostrando onde ele estava e explicando algumas coisas, que aí, nessa região onde eles estavam e para onde eles vão, que é a tal cidade negra, fica perto da Academia Jianan, que é para onde o nosso protagonista vai. Só que essa região ela é controlada pela seita chamada 8 Portões. E nesse momento vem a tal tempestade negra que esse comerciante tinha falado. Então eles começam a correr, pegam umas cordas para amarrar as carruagens para não sair voando lá no vento, na tempestade. E aí acontece uma coisa muito interessante, onde acaba mostrando um espírito fugindo dessa tempestade. E no meio da tempestade tinha um cara com uma espécie como se fosse uma sombra, com os olhos todo roxo, perseguindo esse tal espírito. E eu fiquei surpreso porque eu pensei que o único espírito que tinha
nesse mundo era o tal espírito do professor do Xiaoyan. Então, quando eu vi que tinha mais espíritos livres na Terra, nesse mundo aí, eu fiquei até surpreso. Porque realmente eu pensava que era só o professor do Xiaoyan, que era uma exceção. Mas pelo que eu vi e eu fiquei sabendo, parece que não. Parece que tem mais espíritos que ficam nesse mundo. Então, esse espírito começa a ser caçado por esse cara aí, que a gente não sabe quem é. E do nada, depois ele acaba absorvendo esse espírito, ou então acaba matando ele. Eu acho que absorveu. E aí, quando ele ia embora, ele acaba percebendo que tem mais alguém, só que se escondendo. E quando ele olha, ele vê, não, são só 2 pessoas. Não são espíritos, então ele vai embora. E esse ponto é bem interessante porque logo após vai ser explicado. Mas eu vou deixar para depois. Bem, depois, quando ele sai dessa confusão Xiaoyan e volta para a carruagem, o professor dele, que nesse momento tinha assim escondido, não tinha falado nada, aparece e começa a explicar para o Xiaoyan. E aí ele comenta para o Xiaoyan: você lembra que eu disse que no continente Douqi tem várias pessoas poderosas? Então, o Salão das Almas é uma delas. E aí é então que ele explica que essa tal seita chamada Salão das Almas é uma seita especializada em sentir e capturar seres espirituais. E foi aí que ele revelou uma informação muito importante. Ele disse que foi essa seita, Salão das Almas, que caçou ele anos atrás, até o dia que ele achou o anel do Xiaoyan e se escondeu nele. E é por causa disso que ele quer recuperar o corpo dele o mais rápido possível, porque ele tem medo que se o Salão das Almas consiga achar ele de novo antes dele ter o seu corpo, ele acabe morrendo. E também foi por causa disso que ele ficou em silêncio, não falou nada com o Xiaoyan no momento que tinham falado sobre esse cara aí e também quando esse cara apareceu. Porque se ele se revelasse e esse cara localizasse ele, não só ele, mas como o Xiaoyan podiam estar em grande perigo. Então foi por causa disso que ele se escondeu e não disse nada. E é nesse momento aí que o Xiaoyan aperta o punho dele e fala: eu preciso ficar muito mais forte para ajudar o meu professor, para ele não morrer. Então agora ele tem outro objetivo. Porque assim, no começo da história, o objetivo do Xiaoyan era ficar forte, para poder vencer a competição contra a Nalayan, tanto que ele tinha muito medo, muita insegurança. Só que aí, quando ele venceu a Nalayan, aquele objetivo de ficar mais forte acabou. Ele não tinha mais nenhum outro objetivo de ficar mais forte, a não ser que apareceu o objetivo dele proteger a sua família. Mas agora, essa razão, esse objetivo dele ajudar o professor dele, para o professor dele não morrer, que estão caçando o professor dele, é outra razão e uma boa razão que dá pro Xiaoyan para ele realmente ficar mais forte, porque ele gosta realmente de verdade do professor dele, tanto que é quase como se fosse um pai, um parente para ele. E é então, depois disso, que eles finalmente acabam chegando na cidade da Marca Negra, que aí termina o tal episódio. Agora eu vou comentar algumas coisas que eu esqueci e não comentei no meio do vídeo, que em relação à duração dos episódios, que eu até comentei na época, que tinha muita gente, eu também, que tinha falado que ia ter 50 episódios, e a gente tinha medo que eles diminuíssem a quantidade, a duração dos episódios, como fez com Sword Star. Mas felizmente, que eu vi nesse episódio, não. Vai ter realmente 50 episódios e todos vão ter a mesma duração que tinha antes, 22 minutos. Então, vocês que já estão assistindo, até já assistiram 11 episódios, comentem aí, vocês não estão felizes em saber que dropou 50 episódios com a mesma duração de 22 minutos? Não é bom demais? E outra coisa também em relação à animação, que nesse episódio eu achei a animação boa, com a mesma qualidade que tinha no especial. E como esse estúdio ele não pega muitos donghwas para animar, igual alguns outros estúdios, então eu acredito que mesmo seja uma quantidade grande de episódios, a qualidade, a consistência da animação desse nível boa vai se manter em todos os episódios. Porque por causa daquela coisa, esse estúdio não pega muitas obras para animar tudo de uma vez.
Então, como um primeiro episódio, eu achei interessante. Deu algumas expectativas. Lógico que aquela cena no começo do Shao Yan, é lógico que ele não vai morrer, porque aqui não é a Kami ga Kill. Então, eu gostei. Bem, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu vou ficando até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do meu comentário, da minha narração, do resumo que eu dei, que eu tentei fazer o melhor vídeo que eu pude, sem gaguejar muito, com esse problema meu de dicção péssima. Mas bem, se você gostou, não esqueça, comente aqui embaixo se você está gostando dessa temporada, que episódio você está, se você ainda nem começou a assistir. Bem, eu vou ficando até aqui e a gente se vê no próximo episódio da Continente Donghua. Fui!